Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham passado uma semana bem, com saúde, uma semana tranquila, que Deus possa ter abençoado vocês essa semana mais uma vez, né? Estamos aqui no começo da semana também pedindo a Deus que essa semana seja uma semana tranquila, abençoada e que nós possamos crescer mais um pouco na palavra do Senhor, né? Estamos aqui com um novo estudo essa semana, começando a falar sobre uma nova mulher, e eu espero que vocês tenham visto o vídeo da nossa irmã Débora e também estudado um pouco mais sobre Raabe, né? Porque na verdade o nosso intuito aqui não é só falar, mas também é incentivar vocês a estudarem, a procurarem na Bíblia e a crescer juntamente conosco, né? Na palavra do Senhor, porque afinal nós temos uma comunhão maior e um momento de crescimento maior quando nós lemos a Bíblia, oramos e procuramos ouvir a Deus através da palavra dele, né? Não é só no ouvir as pessoas falando, mas também no estudar, tá bom? Então fica aí o incentivo para vocês. Se não estudaram a vida de Raabe, não leram os textos, vai lá, para um pouquinho essa semana, dê uma lidinha lá em Josué, que conta um pouquinho da história de Raabe, tá bom? Bom, vamos começar nosso estudo de hoje orando para que Deus nos dê sabedoria e abra o nosso entendimento para entender a palavra dele, tá ok? Senhor Deus, muito, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando com as mulheres, que o Senhor venha nos usar e que nós possamos realmente falar aquilo que vem de Ti. E que esse estudo não seja mais um momento só de ouvir, mas que também seja um momento de crescimento e que nós possamos, como igreja, como servas Tuas, estar crescendo juntas, ó Pai. Que nós possamos realmente entender e sentir a Tua vontade em nós e possamos ser tocadas, ó Pai, para que possamos ser moldadas por Ti a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Convido vocês, nesse momento, a pegar a Bíblia e a abrir lá em Provérbios. Esse texto me chamou muita atenção essa semana, porque é um texto que mostra um pouco do que nós somos por dentro, tá bom? É o texto de Provérbios, capítulo 27, no versículo 19, ele fala o seguinte: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem é a pessoa. Quem nós somos? O que nós realmente refletimos? O que realmente nós sentimos por dentro que deixamos transmitir para as pessoas lá fora? Tem outro texto que fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Será que nós, nesse momento de distanciamento, nesse momento em que nós não temos muito contato com as pessoas, nós mesmo assim estamos deixando refletir a alegria do Senhor em nós? Nosso estudo dessa semana fala sobre uma mulher que eu nunca tinha me atentado, na verdade, por ouvir dessa mulher, né? Na verdade, são poucas coisas que a gente ouve dela, mas eu sempre soube que ela estava na Bíblia porque minha irmã tem o nome dela, que é Abigail. E aí a gente para realmente para estudar e para refletir quando a gente se depara com uma situação dessa, de ter que falar para pessoas, e aí você fala assim, poxa, eu nunca estudei sobre isso. E aí é legal porque é o momento do nosso crescimento junto com as irmãs, e é um momento que Deus nos desperta também, né? Para saber realmente coisas sobre pessoas que a gente só ouve, porque geralmente nós só ouvimos histórias sobre os grandes homens da Bíblia, Abraão, Davi, Isaac, Paulo, mas a gente não se atenta naquelas pequenas histórias que nós temos na Bíblia, que são pessoas que às vezes a Bíblia fala em um versículo só. E aí a gente deixa passar, né? Mas eu realmente vou pedir para vocês que
parem um pouco, estudem, leiam, aproveite esse momento que nós estamos passando para ler e se dedicar à leitura da Bíblia, à oração, para que assim nós possamos crescer. Tá legal, irmãs? Então, começando o nosso estudo, convido vocês agora também a ir lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 25, que narra a história dessa mulher, a época que ela viveu e o modo como ela realmente demonstrou a graça e a sabedoria vinda de Deus e realmente aquilo que estava no coração dela, tá bom? O que significa Abigail? Abigail, o nome da Abigail significa pai da alegria ou exultação. Alguns nomes, assim, alguns significados que eu pesquisei e vi também mostra como a alegria dos pais. Então tá aí, pai da alegria, alegria dos pais, exultação, e é assim o significado do nome de Abigail, tá bom? Com quem ela foi casada, em que época ela viveu? Bom, primeiramente ela foi casada com Nabal. Era um homem muito rico, de muitas posses, que morava no Carmelo, e era um homem que realmente a Bíblia descreve como um homem com muitas posses. Para vocês terem ideia, ele tinha 3.000 ovelhas, então ele realmente tinha não só as ovelhas, mas olha só, 3.000 ovelhas são muitas, né? Eles viveram na época de Davi, quando Davi ainda não era rei. Ele estava sendo perseguido por Saul. É nessa época aí que Davi sai do reino, foge de Saul para não morrer, está sendo ameaçado por Saul. Aí encontra o Samuel acolhe Davi, e aí as pessoas falam, olha, para Saul, Davi está lá com Samuel. Aí Saul vai ao encontro de Davi, de Samuel, mas chega lá, Davi já tinha saído de lá, e nessas fugas de Saul, Davi foi juntando um povo que já não queria mais Saul como rei, que na verdade alguns que já estavam com medo, outros que falaram assim, não, esse não é o rei que nós queremos, as pessoas da família de Davi. Então ele já tinha bastante seguidores e já estava demonstrando que ele não queria matar Saul, porque ele já tinha tido a oportunidade de matar Saul. Nessa de fugir e tal, ele encontra os homens de Nabal no campo. E aí ele protege os homens de Nabal, e ali no campo, protegendo os homens de Nabal e demonstrando o cuidado de Deus para com as pessoas, ele tem um momento bom. Só que os homens, os servos de Nabal se separam, os pastores de Nabal se separam para voltar para a terra deles, porque o que acontecia em uma certa época, os pastores levavam as ovelhas para um lugar onde tinha água, onde tinha pasto, e depois, na época da tosquia, eles voltavam para o Carmelo para fazer a tosquia. E ali eles comemoravam, porque tinham tido uma boa colheita, os pastores tinham voltado em paz. E aí Davi soube que os pastores de Nabal tinham voltado e que estavam comemorando a época da tosquia das ovelhas e a paz que eles tiveram, né? E aí Davi pede para alguns dos seus servos, alguns dos seus soldados, e até Nabal no Carvalho, no Carmelo, desculpe, irmãs, no Carmelo, e fala para ele, olha, Nabal, nós cuidamos dos seus pastores, nós protegemos eles, nós ajudamos eles a cuidar das suas ovelhas. Por favor, retribua esse favor com alguns alimentos, nos deixe participar da sua festa. Nabal, a Bíblia descreve como um homem rude, insensato. Na verdade, o nome Nabal significa insensato. E aí ele despreza os homens de Davi, ainda fala assim, quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Esse fugitivo? Eu não sei quem é, não vou cuidar dele. Não vou dividir o que eu tenho, o que eu fiz
para os meus servos com Davi, eu não sei quem é ele. E aí os servos de Davi voltam para Davi e falam assim, olha, Nabal falou isso, isso, isso. Davi se enfureceu, ficou com muita raiva, falou assim, peguem suas espadas e vamos, que nós vamos matar e não vamos deixar nenhum homem, nenhum menino da casa de Nabal vivo. Enquanto os homens de Davi voltam para falar com Davi, um dos servos de Nabal que tinha visto tudo vai até Abigail, esposa de Nabal, e fala da seguinte forma com Abigail. Vamos lá para a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 25. E aí é interessante, irmãs, que Abigail, ela já começa a demonstrar, nesse primeiro momento que ela é citada, como ela era uma mulher sábia. E como ela, mesmo morando com um homem que a Bíblia fala que era muito ruim, muito rude, muito insensato, grosseiro, ela consegue lidar com a situação e mudar a história da família dela. Olha só, o rapaz, o servo de Nabal, chega para Abigail e fala da seguinte forma, lá no capítulo 25, versículo 14. Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele os respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve este fato em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou num jumento e disse aos servos, vão adiante e logo seguireis. Mas não contou ao seu marido, Nabal, o que estava fazendo. E aí, Abigail vai ao encontro de Davi, com todas essas coisas que ela havia preparado, sem falar para Nabal, entrega para Davi e fala para Davi, olha Davi, me perdoe, eu fui errada, porque eu não ouvi os seus servos chegando, eu não vi o que eles falaram com Nabal. Me perdoe, não vá até Nabal, não mate a família de Nabal, desde que o Senhor se vingue, porque não é com sangue que você vai pagar essa ofensa de Nabal. Ele é um homem muito rude, muito grosseiro. E aí Davi concorda com ela, aceita as ofertas que Abigail fez e deixa Abigail voltar para casa em paz e fala para ela, olha, graças a você eu não me vinguei como homem com a fúria do meu coração, mas eu entendi que não era a vontade de Deus. Davi volta para onde ele estava e Abigail volta para casa. Quando ela chega em casa, Nabal já estava bêbado, se divertindo com seus servos, e aí ela nada fala aquele dia para Nabal. Logo, quando amanheceu, ela vai e conta para Nabal. Nabal passa mal, fica 10 dias mal, até que Deus tira a vida dele. E aí Davi, sabendo que Nabal tinha morrido, chama Abigail e fala para ela, eu quero que você seja minha esposa. E Abigail prontamente aceita o convite de Davi para se casar com ele e vai para ser esposa de Davi, né? E aí a gente pode falar, o que a gente pode falar de Abigail nesse momento? Abigail era uma mulher muito sábia, que sabia cuidar das coisas dela e das coisas da família. Ela bem que podia ter falado assim, olha, cansei. Nabal é muito rude, Nabal é muito grosso, eu já sofri demais. Deixa Davi vir destruir tudo, porque aí eu já me livro de Nabal. E aí ela não, ela falou assim, não vou fazer isso. Ela fez o que ela sabia que era certo. Ela agiu com amor, porque ela sabia que não era só Nabal que ia sofrer, mas também os seus servos e toda a sua família. Então, ela sabia que Deus ia dar um jeito no tempo dele. Ela confiava
que Deus ia dar um jeito no tempo dele em Nabal. E aí ela vai para Davi com toda a humildade, porque ela sabia que Davi também era um homem poderoso, ele estava para se tornar rei, estava sendo perseguido, mas tinha muita gente a favor de Davi. E ela não vai lá falar assim: olha, Davi, eu te trouxe isso aqui, toma, e tá resolvido, fica por isso mesmo. Ela vai com toda a humildade, ela se ajoelha diante de Davi e pede perdão, mesmo o erro não sendo dela, sendo de Nabal. Ela fala: olha, o erro foi meu, eu não me atentei aos homens, aos seus servos que chegaram lá, aos seus homens que chegaram lá. Me perdoe, não faça isso com minha família. Então, ela protegia a família dela. Ela foi uma mulher sábia em cuidar da família dela, em proteger a família dela. E assim nós também devemos ser atentas ao que Deus nos manda fazer, atenta aos nossos deveres e também no momento de proteger a nossa família. O que nós podemos fazer para proteger nossa família? Como nós devemos agir? Ah, mas eu vou agir da mesma forma que fulano faz, porque eu tô na casa junto com meu marido e meu marido é assim, eu vou pagar mal com mal? Não, irmãs, vamos pensar um pouco, ser realmente mulheres sábias, porque nós podemos, muitas vezes, mudar a história da nossa família. Foi isso que aconteceu com Abigail. Se ela deixasse, toda a família ia ser destruída, mas ela não, ela foi atrás de consertar um erro para que as pessoas que estavam ao redor dela não sofressem, mesmo ela sabendo que o marido era grosso e rude. Então, ela foi inteligente, ela era uma serva do Senhor, ela era humilde, era uma mulher virtuosa, porque ela preparou com cuidado tudo aquilo que ela ia levar para Davi. Ela era bondosa, disposta a ajudar as pessoas, porque se não fosse, ela falar assim: ah, não é meu, eu vou deixar as pessoas, os servos de Nabal também sofrerem. Ela foi diligente, enquanto Nabal era um homem cruel, um homem que depois ela fala, na conversa dela com Davi, ela fala assim: Nabal é um homem cruel. E o próprio servo fala, né? Ninguém consegue conversar com Nabal, ninguém consegue ter um papo legal com Nabal. Então, nós precisamos pensar nessas coisas, né? Precisamos pensar em como nós estamos agindo e como nós ajudamos o nosso líder. Porque Davi tinha muitos servos e todos eles ajudavam e estavam firmes ali na causa com Davi. Eles protegeram os servos de Nabal porque Davi pediu, e eles foram como muros, como o servo de Nabal falou, né? Os servos, os soldados de Davi foram como muros, protegendo os servos de Nabal. Eles sabiam que estavam ali ajudando o seu líder, ajudando Davi a lutar contra aquilo que não era certo. Nós, como servos, também devemos ser assim, servas que ajudem os líderes a lutar por a causa, que nós temos certeza que é fiel. Nós devemos ajudar os nossos líderes a falar de Deus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Nós temos a Casa de Paz, que é um momento que nós podemos chamar os nossos vizinhos, nossos amigos para estar conosco, ouvindo da paz que Deus pode dar para nós, né? Nós também podemos ajudar os nossos líderes na questão de estudar, de procurar saber, porque às vezes o líder não consegue dar conta de tanta coisa que ele tem para fazer. Mas se você se dedica ao estudo, você também pode ajudar o seu líder, porque você vai estar conhecendo mais daquilo que o seu líder está pregando, daquilo que o seu líder está ensinando. E um bom líder também é aquele que, além de saber o porquê realmente ele tem que lutar, ele também ajuda os seus servos, ele também sabe o seu lugar, ele também sabe por que ele está lutando e aonde ele quer chegar. Ele treina os seus servos para isso. Então, nós devemos estar atentas se nós somos líderes
onde nós queremos que nossa casa, nossa família chegue, onde nós queremos estar, é na presença do Senhor? Nosso coração é do Senhor realmente? É isso que nossas atitudes estão demonstrando? Abigail demonstrou onde estava o coração dela, no Senhor. Com as atitudes dela, ela demonstrou que o coração dela estava no Senhor. Não é isso que o versículo 19 fala? De Provérbios 27? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Nabal refletia uma pessoa dura, com coração duro, e Abigail uma pessoa sábia. Nós também devemos parar um pouco e refletir. Onde está o nosso coração? Onde está os nossos pensamentos? O que eu estou refletindo? Eu realmente estou refletindo que sou uma serva de Deus? Ou não? Minhas atitudes falam mais alto, muitas vezes. Então nós devemos pensar e parar um pouco. Eu tenho sido grossa, eu tenho sido amorosa, e deixar que Deus realmente trabalhe na nossa vida. Pedir para Deus, me ajude, que o teu amor possa refletir em mim, para que eu possa refletir nas pessoas o amor. Então, esse amor só vai crescer em nós, e nós só poderemos refletir realmente a graça e a bondade de Deus se nós o conhecermos. E como nós vamos conhecer? Mais uma vez eu falo para as irmãs, nós só poderemos falar de Deus quando nós realmente conhecermos. Nós só o conheceremos quando nós estudarmos, quando nós procurarmos realmente saber quem Deus é, através da palavra dele, através do estudo da palavra, através da oração, através da nossa aproximação com Deus. E assim o nosso coração vai estar cheio, para que nós realmente possamos refletir o amor de Deus a cada dia. Que essa semana possa ser uma semana abençoada para as irmãs, que as irmãs possam realmente refletir, ler a história de Abigail, porque a gente só está aí no começo, a nossa irmã Débora vai continuar esse estudo, e vocês possam ter certeza aí nesse momento que Deus pode agir na vida de vocês, se vocês procurarem conhecer um pouco mais dele, tá bom? Então leiam aí, tá bom? 1 Samuel, capítulo 25, que conta a história de Abigail. Fica a dica e até semana que vem. Que Deus abençoe e dê a cada uma de vocês uma boa semana. Beijos e até mais, irmãs!